Fala galera do sétimo ano, e aí gente, tudo bem? Eu espero que sim, né? Depois desse período de férias que nós tivemos, eu espero que de alguma forma você tenha descansado, tenha aproveitado da melhor forma possível, mesmo com essa questão aí da pandemia que nós ainda estamos passando no nosso país e ainda no mundo. Enfim, mas nós devemos confiar em Deus, que Ele sabe de tudo, Ele tem resposta para tudo, né? Confiar nele e que isso tudo vai passar, para que logo logo a gente venha estar novamente em sala, podendo ter nossas aulas normalmente. Mas a nossa confiança permanece nele, porque é dele que vem o socorro, né? Como fala no Salmo 121. Nós continuamos confiando na provisão dele em relação a essa doença, a essa pandemia, que no tempo dele tudo irá passar, tudo irá voltar ao normal de acordo com a vontade dele, e resta a nós apenas orarmos e confiarmos que na sua bondade, na sua benignidade. Gente, nós vamos iniciar nessa volta aqui falando sobre a região Nordeste, capítulo 6. O Nordeste, que foi a primeira região a ser ocupada no que viria a ser o Brasil, né? Então, a região Nordeste, ela é a região que possui o maior número de estados no Brasil, 9 no total. Estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, entre outros, formam a região Nordeste. Também do ponto de vista populacional, a região Nordeste ela é a segunda região mais populosa do Brasil, com aproximadamente 53 milhões de habitantes. Do ponto de vista da distribuição étnica, a maior parte da região Nordeste, do ponto de vista étnico, ela é composta por pardos e pretos, que juntos são aproximadamente 70% da população. Depois, brancos, com aproximadamente 29,2%, e indígenas, com aproximadamente 0,5%. Ou seja, no contexto da distribuição étnica na região Nordeste, pretos e pardos formam a maioria da população da região. Gente, e quando começa esse processo de ocupação da região Nordeste? Para a gente entender isso, nós devemos voltar lá na Europa, final do século XV, início do século XVI, com os estados absolutistas ibéricos, Portugal e Espanha, período das grandes navegações, em que esses países, Portugal e Espanha, lançam-se ao mar em busca de terras para poderem explorar economicamente, em busca de especiarias, metais preciosos. Ok, gente? Nesse processo de conquista de novas terras, ou seja, de colônias, principalmente nesse caso aqui na América, surge uma relação entre metrópole e colônia. Nesse caso aqui, Brasil, colônia, sendo a colônia, e a metrópole sendo Portugal. Ok? Relação entre Brasil, colônia, e a metrópole portuguesa. Os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, desembarcam hoje no que é a cidade de Porto Seguro. Ok? E durante esses primeiros 30 anos, entre 1500 e 1530, não houve um grande interesse da coroa portuguesa em explorar economicamente o seu território aqui na América. Durante esses primeiros 30 anos, entre 1500 e 1530, a coroa portuguesa ela desenvolve a atividade econômica da extração do pau-brasil. É a única atividade econômica que é exercida durante os primeiros 30 anos, a extração do pau-brasil. O pau-brasil que foi utilizado bastante para tingir tecidos no continente europeu. A exploração foi tão grande que já nas primeiras décadas ele já começou a se tornar escasso no litoral brasileiro. Ok? A conquista de novas terras, a conquista de colônias era importante para os portugueses, em razão porque formava o chamado sistema colonial. O sistema colonial, nós podemos caracterizar ele falando sobre o pacto colonial. Né? O que era o pacto colonial que
que caracterizava esse sistema colonial. No Pacto Colonial, a colônia só poderia estabelecer relações econômicas com a sua metrópole. Ok? Então, no Pacto Colonial, não era possível, por exemplo, o Brasil, enquanto colônia, ter relações com a Inglaterra, ou com a França, ou com qualquer outro país. Ele só poderia estabelecer relações econômicas com Portugal. Isso contribuiu muito para o atraso dos países da América Latina, como o Brasil. Okay? E no Pacto Colonial, toda a riqueza produzida na colônia era enviada diretamente para a metrópole, contribuindo também para o seu atraso econômico e também social, gente. Como nós já vimos, o pau-brasil ele marcou o início da exploração econômica aqui no Brasil. Okay? Essa extração do pau-brasil era utilizada a mão de obra indígena, mas isso gerou diversos conflitos também entre indígenas e colonizadores. Por quê, galera? Para os indígenas, os recursos naturais eram apenas para satisfazer as suas necessidades. Então, havia uma relação, que nós podemos dizer, de certa forma, harmoniosa entre os indígenas e a natureza. Já os portugueses tinham como objetivo a exploração em grande escala da madeira, com o objetivo de obter riquezas, de obter lucros com essa atividade econômica. Porém, galera, a ocupação efetiva mesmo do território vai ocorrer a partir de 1532, com o cultivo da cana-de-açúcar. Ok? Esse cultivo da cana-de-açúcar ele vai se desenvolver principalmente nos estados da Bahia e também de Pernambuco. Ok? Então, a ocupação efetiva realmente vai começar a partir da economia açucareira. Mas por que colonizar? Por que os portugueses decidiram realmente colonizar, ocupar essas terras aqui? Galera, um dos motivos era defender o território de outras nações estrangeiras, ingleses, franceses, holandeses, estavam dispostos a tomar essas terras, então o objetivo era defender o território, gerar riquezas, através, nesse caso aqui, do cultivo da cana-de-açúcar, e também a busca por metais preciosos. Se a gente lembrar lá do 6º ano, que nós trabalhamos em estudos regionais, do mito do Eldorado, da terra do Eldorado, em que os colonizadores vinham para cá em busca dessa terra, em que tudo era feito de ouro. Gente. Então, por que colonizar? Os portugueses decidiram realmente colonizar efetivamente esse território aqui para defender de outras nações estrangeiras, em busca também de metais preciosos, como ouro e prata, e também para gerar riquezas com o cultivo da cana-de-açúcar. Ok, gente? É isso, depois a gente continua esse assunto.